Eu vim do futuro para te dizer que se você não investir hoje, isso vai te custar financeiramente muito caro. Você sabia que se dois investidores têm 100 mil reais numa determinada data e ambos vão fazer o mesmo investimento de 10% ao ano, se o primeiro esperar 5 anos antes de investir, enquanto o segundo desde o início já investiu, no final de 15 anos, a diferença de rentabilidade entre eles vai ser de mais de 200 mil reais, enquanto um vai ter acumulado 213 mil, 250 mil, alguma coisa nesse sentido, o outro que investiu desde o início os seus 100 mil reais vai ter alcançado mais de 400 mil reais. Meu nome é Alex Lararo, sou estrategista de investimentos e hoje eu quero falar com você sobre como eu começaria a investir hoje se eu fosse um novo investidor no mercado, agora em 2025, mas com o conhecimento que eu tenho hoje com mais de 15 anos de carreira como estrategista de investimento. Diversos fatores são tão importantes na decisão de investimentos quanto a sua demografia pessoal. O que isso significa, Alex? Na prática, significa que as suas características como idade, local onde mora, importam muito na hora de investir. A sua idade, ela vai definir aproximadamente qual momento da sua vida que você está vivendo. E a gente pode dizer que a vida financeira, ela é dividida em 3 fases. É como se fosse um ciclo de vida financeiro dos investidores. A primeira fase, ela diz respeito à fase de acumulação de recursos. Mas antes dela, ainda tem uma outra fase, que é a fase da juventude, onde você é simplesmente um gastador, um consumidor de recursos. Na fase da juventude, ou seja, até os seus 20, 25 anos de idade, você é um investidor, ou um profissional, ou um indivíduo simplesmente, que vive com uma renda abaixo daquilo que você gasta. Ou seja, normalmente você gasta muito mais do que você ganha, de certa forma, se endividando ou com os seus pais, que estão bancando a sua vida, ou se endividando literalmente com uma situação financeira mais complicada, tendo que fazer empréstimos e dívidas no cartão de crédito. Espero que seu caso não seja esse segundo, porque senão você está perdido. Mas como o nosso foco aqui é investimentos, se você tem até 25 anos de idade e já tem uma noção do quanto é o seu custo de vida, ou seja, de acordo com a sua localidade, o seu padrão de consumo, o seu estilo de roupas utilizadas, ou a necessidade de transporte e até mesmo de fazer viagens e relações pessoais, como por exemplo ir às festas, né? Quando você já entendeu qual é o seu padrão, você consegue determinar aproximadamente qual que é o seu custo de vida. E esse custo de vida, ele vai ser extremamente importante para a próxima fase do seu ciclo de vida financeiro, que é a vida adulta. Na vida adulta, entre os seus 25 até os 35 ou 45 anos de idade, é claro que depois dos 45 você ainda é adulto, mas o que eu quero dizer aqui é que nessa fase, até por volta dos seus 45, até mesmo 50 anos, existe um período em que a sua renda ela já é superior aos seus gastos. Mas para que a sua renda possa ser superior aos seus gastos, tem 2 coisas muito importantes. A primeira é que você tenha uma renda estável. Renda estável aqui eu quero dizer que você ganha acima de um determinado patamar e é dali para cima. Ou seja, até por volta dos seus 45 anos de idade, você vai ter uma trajetória ascendente do seu salário ou da sua renda como empreendedor e que quando você atingir esse ápice, provavelmente ela vai começar a estabilizar, você não deve ganhar muito mais do que aquilo até o fim da sua vida, a não ser que você faça grandes disrupções na sua carreira. O segundo elemento muito importante nessa fase é o seu estilo de vida. Então, nesse período de vida adulta, entre os 25 e 45 até 50 anos de idade, a gente está falando de uma fase onde você está consolidando a sua carreira, seja como um profissional de mercado, seja como um empreendedor, onde você está definindo se você quer ter uma família com ou sem filhos, e que isso vai influenciar na sua estrutura financeira também. Então, se você tiver só uma esposa e você for sustentar sua esposa, ou se você é uma mulher e espero que você não vá sustentar seu marido, mas você é casada e decide ter 4 filhos, isso vai impactar os gastos da sua família. Então é importante ter um planejamento financeiro e de investimentos muito bem feito. Porque a partir desse momento, a sua estrutura financeira ela vai começar a mudar e ter outras demandas onde os seus custos geralmente são ascendentes. Então por isso que é tão importante você fazer um planejamento onde a sua renda cresça e continue sempre superando as suas despesas. Vamos lembrar que a sua capacidade de investimento ela só vai existir nos momentos em que você tem uma renda maior que as suas despesas. Renda maior que despesas
significa capacidade de poupança ou de investimento. Poupança é simplesmente aquela reserva que não vai te trazer nenhum benefício futuro, mas ela fica guardada ali sem grandes rentabilidades, simplesmente esperando para ser utilizada. Já os investimentos, a gente está falando de tudo aquilo onde você coloca o seu dinheiro e esse capital tem a chance de ser multiplicado até mesmo exponencialmente. Então, até os seus 45, 50 anos de idade, você vai querer muito fazer com que o seu capital cresça. Então, passada essa fase dos 45 até os 50 anos, você começa a entrar num outro estágio, que é esse de manutenção ou preservação do seu capital. Você ainda não entrou naquele estágio final de aposentadoria ou desinvestimento, mas você já vai estar num estágio em que a sua renda, tendo sido estabilizada, agora você vai precisar proteger o seu capital, já que ele não vai crescer tão mais rápido quanto antigamente. E no último estágio da sua vida financeira, último estágio é mal dizer, mas num estágio em que você começa a entrar por volta dos 65 anos de idade, algumas pessoas antes, outras depois, que seria a aposentadoria, mas na verdade é um estágio de usufruto ou desinvestimento, onde você vai pegar o capital que você acumulou e vai começar a utilizar ele para a sua sobrevivência, provavelmente porque a sua renda declinou tanto que ficou abaixo do seu custo de vida. Lembrando que se você ainda não tem um planejamento financeiro bem feito ou uma estratégia de investimentos bem construída, já se inscreve aqui no canal para aproveitar os próximos vídeos, onde eu falo sobre carteiras de investimento, recomendações de investimento, planejamento e muito mais. E já lembra também de deixar seu like aqui nesse vídeo para você disseminar ele para outras pessoas que também precisam aprender a investir. Mas não basta você entender qual é o seu estágio de vida, mesmo que você tenha entrado no estágio de usufruto, onde você vai desembolsar, desinvestir o seu dinheiro daquele patrimônio que você foi acumulando ao longo de tantos anos, é importante que você tenha uma estratégia de investimentos para cada uma dessas fases, mas também adequada ao seu perfil de investidor. Porque é possível que você seja uma pessoa agressiva e tenha 60 anos de idade. Então, se você é um investidor agressivo aos 60 anos de idade, você não vai investir da mesma forma que um investidor conservador aos 60 anos de idade. Ah, Alex, mas tem aquelas regrinhas de que quanto mais velho a gente fica, menos risco a gente deve tomar. Isso é verdade? É verdade que se você chega no último estágio do ciclo de vida financeiro, ou seja, você entra no estágio ali de aposentadoria, onde você vai começar a desinvestir o seu capital, porque a sua renda caiu e agora os seus gastos são maiores do que a sua receita, então para você, eu recomendo que você tenha uma estratégia de investimento, sim, um pouco mais conservadora, com vistas à conservação do patrimônio. Só que se você conseguiu, ao longo da sua vida, montar um patrimônio que te dá uma bela reserva financeira para tomar algum risco, também é aconselhável que você use essa capacidade financeira para alavancar os seus ganhos e manter o seu patrimônio sendo corrigido não só pela inflação, mas ganhando até mesmo acima da inflação. Se eu estivesse começando a investir hoje, eu tentaria o mais rápido possível ter clareza de qual é o meu perfil de investidor. Não simplesmente sobre conservador, moderado ou experiente ou agressivo, mas entender o que significa ser um conservador. Quais são as classes de investimento que devem povoar a carteira de um investidor conservador, como que elas podem ser combinadas entre si para trazer um bom resultado no longo prazo. Se eu fosse um investidor moderado hoje em dia, eu ia buscar uma carteira bastante balanceada, que busca aquilo que a gente chama de retorno absoluto. Ou seja, não fica só preso ali no percentual do CDI ou somente na inflação, mas vai buscar uma rentabilidade mais alta nominalmente, tomando algum risco na minha carteira. Mesmo que eu tenha medo de perder dinheiro, ainda que eu fosse um investidor moderado, eu faria investimentos na minha carteira estratégica de forma que ela me permitisse a ganhar um retorno muito mais alto em alguns ativos. É por isso que eu sempre digo, a questão não é se você deve tomar algum risco na sua carteira, a questão é quanto de risco você deve tomar. Porque se você toma pouco risco na sua carteira, você diminui a probabilidade de você ter um bom retorno no longo prazo. Agora, quanto maior o risco que você toma, maior a probabilidade também de você perder dinheiro. É claro que todo risco tomado de uma forma estratégica e inteligente vai beneficiar o seu retorno no longo prazo. Eu não vou entrar aqui tanto no mérito, mas os investidores mais experientes, quando eles montam carteiras agressivas, eles tomam sim muito risco, só que esse risco deles vem com um elemento chamado descorrelação. Fazer investimentos descorrelatos significa você comprar um ativo que quando ele subir de forma agressiva, vai ter um outro investimento que possivelmente vai cair naquele mesmo momento, mas de forma não tão agressiva. É você conseguir fazer investimentos que, por serem descorrelatos,
Quando um sobe, o outro cai. E quando um cai, o outro sobe. Em momentos de alta da inflação, você consegue se beneficiar de alguns investimentos. Só que em outros momentos que a inflação está mais branda, existem investimentos que vão fazer com que o seu portfólio se valorize ainda mais. E é para isso que serve o canal do Investe Bem Melhor. Aqui você vai conseguir aprender mais sobre investimentos e como combinar as diferentes classes de investimentos entre si para formar uma carteira diversificada que vai trazer um ótimo retorno para você no longo prazo. Se eu estivesse começando a investir hoje, a terceira coisa que eu faria, além de conhecer o meu momento financeiro e de conhecer o meu perfil de investidor, é também saber claramente quais são os meus objetivos. Quando você tem clareza nos seus objetivos de investimento, fica muito mais fácil você saber quanto de risco você deve tomar no seu portfólio. Porque se o seu objetivo for muito agressivo, vai ser importante você tomar mais risco na sua carteira, porque senão você não vai alcançar o seu objetivo. Por outro lado, se seus investimentos forem mais conservadores ou talvez mais indexados, ou seja, atrelados a determinados índices macroeconômicos, vai ficar muito mais fácil você estabelecer quais são alguns ativos que você tem que obrigatoriamente ter no seu portfólio de investimentos. Então, o seu momento de vida, somado com o seu perfil de investidor e com os seus objetivos, vai te ajudar a conectar o nível de risco com as classes de ativos que você precisa ter no seu portfólio. E assim, ter uma noção muito mais clara na hora de conversar, seja com um assessor ou com um consultor de investimentos. Aqui no Investe Bem Melhor, o objetivo é que você saia com uma visão mais crítica sobre os investimentos, não simplesmente dependendo daquilo que o seu assessor vai falar para você e te recomendar, mas você sabendo criticar também quais são os produtos que foram colocados ali dentro, porque você sabe distinguir, por exemplo, da diferença de um investimento em renda fixa CDI de um investimento em renda fixa IPCA. Sabendo que os investimentos em renda fixa IPCA, muitas vezes, são aqueles investimentos isentos, mas que têm um risco de crédito muito mais elevado e uma liquidez muito mais baixa. E que, por outro lado, por mais que o CDI tenha uma rentabilidade muito constante, os seus investimentos em renda variável têm um potencial de trazer um retorno muito mais elevado no longo prazo. Isso graças ao risco que ele traz, chamado volatilidade. E se nesse finalzinho de vídeo sobre como começar a investir você se perdeu, então eu te aconselho, já se inscreve aqui no canal e me segue também lá no Instagram e assina também as newsletters que eu estou publicando periodicamente lá no Substack. Dessa forma, você vai conseguir se munir de recursos que vão te ajudar a tomar melhores decisões de investimentos e não ser enrolado. Mas mais do que isso, você vai começar a se tornar um investidor de nível profissional, especialista em estratégia de investimentos. Te espero no próximo vídeo para fazer parte dessa comunidade de investidores críticos e especialistas em estratégias de investimento.